Quando a gente começa a interagir com conteúdos relacionados à programação e ao mercado de tecnologia como um todo, é super normal acabar esbarrando com uma galera discutindo nas redes sociais algumas coisas que, se você parar para pensar um pouquinho, elas não fazem o menor sentido. Então hoje eu trouxe para você aqui 5 mitos polêmicos sobre o mercado de programação que muita gente acredita, e talvez o que eu vou te falar aqui hoje são coisas que até hoje ninguém te contou. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E no papo de hoje eu trouxe para vocês 5 mitos, inclusive alguns deles meio polêmicos, né, sobre o mercado de programação. Esses mitos eles acabam sendo criados ou por pessoas que não têm muita experiência de mercado, né, e acabam espalhando pelas redes sociais meio que algumas meias verdades, ou por pessoas que de alguma forma se frustraram profissionalmente e acabaram desistindo. E se você acabar levando esses mitos a sério, isso pode acabar te prejudicando na carreira ou desestimulando, e em casos mais problemáticos podem até fazer você desistir dos estudos e de seguir uma carreira na programação. E agora, sem mais enrolação, vamos para o primeiro mito. Se você estudar bastante e aprender muito bem uma linguagem de programação, vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso não é verdade, pessoal. Na realidade, é uma meia verdade, né? Para conseguir entrar no mercado de trabalho, muito provavelmente saber só a base, né, e uma linguagem de programação não vai te colocar no mercado de trabalho como um júnior, tá? Talvez você consiga como estagiário, mas para ingressar no mercado de trabalho, você vai precisar, além da linguagem de programação, aprender pelo menos um framework, né, que tenha a ver com a frente na qual você quer trabalhar. E além de ter que aprender ferramentas de controle de versão e outras tecnologias adjacentes, né? Como, por exemplo, se for trabalhar com back-end, vai precisar inevitavelmente conhecer de forma prática algum banco de dados, né? Enfim. E além de você conhecer essas tecnologias e estudar bastante, vai precisar também conseguir comprovar a experiência. Daí a importância absurda de um estágio, né? Caso você tenha vínculo com uma instituição de ensino superior, né? Ou de projetos pessoais, né? A nível profissional. E nesse caso, claro, isso é bem mais difícil de conseguir do que um estágio, porque você vai precisar aprender, enfim, tudo sozinho. Infelizmente não, galera. E por que isso? Porque, como eu já disse em vários vídeos aqui no Café com Rafa, para você ser contratado, para alguém de fato pagar você pelo seu trabalho, você precisa conseguir construir coisas que sejam comercialmente viáveis, tá? As empresas querem ganhar dinheiro com o seu código, então ele tem que ser valioso, né? Tem que ser algo que nem todo mundo consegue fazer. As empresas querem coisas feitas da forma como o mercado usa, da forma como o mercado quer. Algumas poucas empresas, né, no desespero por funcionários, às vezes acaba disponibilizando treinamento e aceitando funcionários com conhecimento não tão comprovado ou mais escasso. Mas a verdade é que para um cargo de júnior, quase toda empresa já quer o funcionário com um conhecimento bem formado e principalmente comprovado. Segundo mito, depois que conseguir o primeiro emprego em programação, a minha vida vai ser fácil. Bom, muito cuidado com esse pensamento, galera. Ser fácil é muito relativo, né? Muito provavelmente você vai ganhar mais e pode ser que tenha regalias como flexibilidade de horas, home office, etc. Só que da mesma forma que você está obtendo esses benefícios, o seu trabalho vai ter que fazer valer esses benefícios. Isso significa que você vai precisar se atualizar constantemente, estudar muito, ter que lidar com problemas de altíssima complexidade, prazos muito curtos e, claro, né, com tudo isso vem uma dose muito grande de estresse por causa da responsabilidade que esse trabalho acaba trazendo. Além disso tudo, nem sempre a primeira ou a segunda empresa na qual você vai trabalhar vai te pagar um salário muito acima da média e você vai ter todas essas regalias, né? Em vários casos, as pessoas precisam mudar de emprego várias vezes e realmente vasculhar bastante o mercado para achar um lugar que realmente pague e te dê os benefícios que você acha que merece. Eu mesmo recentemente passei por um processo seletivo, eu estou nesse exato momento começando numa nova empresa, e eu posso dizer que em aproximadamente 11 anos de mercado formal, essa é a 6ª empresa pela qual eu passo. Então, como você pode perceber, é uma avaliação constante de mercado,
para que você sempre esteja atualizado em relação a cargos e salários, tá? Até para que você não fique defasado em relação ao mercado. E infelizmente as primeiras empresas muito provavelmente não vão ser para você um mar de rosas. Tá? É importante ter em mente que você provavelmente precisa passar por algumas empresas não tão boas, tá? Vamos dizer assim, para pegar a experiência, entender o ambiente corporativo e também entender e aprender o que você gosta e o que você não gosta. Tá? Mas tomar cuidado para não achar que aquela é a realidade definitiva do mercado de software, porque definitivamente não é. Tá? Então cuidado para não se frustrar, aumentando muito as suas expectativas em relação ao seu primeiro emprego, e aí quando chega lá fala: pô, que porcaria, mano, achei que primeiro emprego ia ser mais top. Pode ser que seja, pode ser que não. Só tenha isso daí em mente, ok? Então, a sua vida vai ficar fácil? Depende do que significa fácil para você. Cada caso é um caso, provavelmente você vai ganhar mais e vai ter mais benefícios, mas definitivamente vai precisar pagar o preço para ter isso, tá? Na minha opinião, talvez fácil não é a palavra certa. Eu diria que é mais recompensador, beleza? Terceiro mito: para crescer na profissão, você precisa saber programar em várias linguagens. Pessoal, essa é uma das maiores besteiras que eu já ouvi, e eu ouvi muito por aí isso daí, tá? E o que acontece é que pessoas muito experientes meio que acabam esbarrando com várias linguagens de programação, né? Enfim, diferentes ao longo da vida profissional. Linguagens para as quais ele não foi contratado para trabalhar, mas meio que de vez em quando aparece um script aqui, uma tarefa ali, né, numa linguagem diferente, e a pessoa acaba aprendendo por osmose com o tempo. Mas a verdade sobre essa afirmação é que é bem o contrário. Não adianta nada você saber 4, 5 linguagens de programação de forma rasa e não conhecer com profundidade o ecossistema daquelas linguagens, né? Os frameworks, as tecnologias que conversam com elas. É muito melhor que você saiba uma única linguagem de forma bem aprofundada, que você entenda muito bem, né, e tenha fluência naquela linguagem, consiga construir projetos complexos com ela e com os frameworks que existem para ela, do que ser muito generalista e acabar sendo muito raso e não conseguir construir nada bom com aquilo. Tá? Hoje você consegue perfeitamente atuar como sênior no mercado de trabalho, consegue até mesmo uma liderança técnica, mesmo que você saiba uma única linguagem. E aí, galera, nesses casos e nesses cargos, é muito mais importante você ter conhecimento arquitetural, entender o funcionamento das coisas bem a nível de documentação mesmo, né, tanto na prática como na teoria, entender como os sistemas se conversam e conseguir antecipar um problema ou conseguir enxergar uma possibilidade de melhora num serviço, por exemplo, do que saber várias linguagens de programação. Porque você meio que chega num ponto em que o fato de programar em uma linguagem específica se torna algo meio bobo, porque é algo que você simplesmente faz um curso, estuda e pronto. Né? Agora, conseguir desenvolver raciocínio rápido, entender as tecnologias envolvidas, entender o macro do seu projeto, né, o todo, e conseguir fazer ajustes em partes, considerando esse todo, isso sim é realmente difícil, tá? Isso não é algo assim que você aprende num curso ou num livro. É algo que você aprende com prática e que pode, enfim, levar anos e anos. Então vejam, pessoal, que qualidade e profundidade é muito mais importante do que quantidade, beleza? Quarto mito: trabalhar com programação é só para quem é jovem. E é claro que se você que está me assistindo, né, tá pensando em entrar na carreira de programação depois dos 35, 40 ou 50 anos, deve estar pensando isso, né? E olha, eu não tiro a sua razão. Tá? Porque é meio que um consenso, né? O pessoal mais novo meio que já nasceu com a tecnologia pegando fogo, né? A maioria dos jovens hoje nasceu quando já existia internet. E se assim como eu, esse não é o seu caso, né? Se você já fez trabalho de escola em papel almaço, se já fez prova passada no mimeógrafo, né? E já usou a máquina de escrever, deve achar que é muito difícil competir com a galera mais nova, que o mercado vai preferir quem tá na faixa dos 20 do que quem às vezes tem quase o dobro dessa idade, né? Mas eu tô aqui para dizer para você que não é bem assim. Tá? A gente tem que analisar a situação por um ângulo diferente. O que acontece, na verdade, é que as pessoas na faixa dos 40, 50 anos, geralmente, não digo todos, tá? Mas geralmente, tem um pouco mais de dificuldade de lidar com tecnologia. E isso sim é um fator que pode limitar. E por que existe essa dificuldade? Simplesmente pelo fato que essa galera teve muito menos contato com tecnologia do que alguém com 20 e poucos anos.
Quando a vida adulta chegou, né, e as responsabilidades chegaram, o tempo era curto para interagir com toda essa tecnologia. E o pessoal mais novo? Pô, pra galera mais nova, eles tiveram toda uma infância, né, uma adolescência com tempo de sobra para usar, testar, fuçar à vontade. E claro, né, na infância e adolescência, o poder de aprendizado do ser humano, é bizarro. Então, mesmo tendo vivido menos anos, os mais jovens tiveram mais horas de contato com a tecnologia e mais cedo. E isso influencia no aprendizado de programação? Eu tenho certeza que sim, tá? A velocidade de pensamento, treinamento em obter informações de várias fontes ao mesmo tempo é uma coisa que os mais jovens têm de sobra hoje, né? E aprender programação é exatamente isso: estudar, entender e ligar várias coisas ao mesmo tempo, conseguir obter informações de vários recursos diferentes. Pô, Rafa, então não é mito, é verdade mesmo essa questão de que trabalhar com programação é só pra quem é jovem? É aí que tá, pessoal. Entenda que não é para quem é jovem, mas é para quem tem aptidão, para quem consegue absorver bastante informação, consegue raciocinar rápido. E claro, para conseguir tudo isso, você precisa de uma imersão, precisa de treino. Então, galera, na verdade, trabalhar com programação é para quem consegue e passou por um processo de imersão em estudos, em treino, em contato com tecnologia, em cursos, treinando raciocínio e conceitos técnicos. E tanto faz a idade, tá? Mas é que muita gente confunde, porque os mais jovens geralmente conseguem ter essas características de forma mais natural do que os mais velhos. Mas vocês conseguem entender que a idade em si não é um fator limitante? Em relação às empresas, Rafa, eles não preferem os mais jovens? Muito pelo contrário, pessoal. Entre dois candidatos com o mesmo conhecimento técnico, é muito possível que uma empresa valorize o comprometimento, a seriedade, a responsabilidade, as soft skills que uma pessoa com mais idade, mais experiência de vida, conseguiu desenvolver ao longo da trajetória pessoal, enfim, seja ela qual for, e a empresa enxerga isso como um recurso importante. É claro que essas pessoas às vezes vêm com mais vícios, né? Alguns não aceitam ter um líder mais novo, enfim. Mas definitivamente as empresas querem habilidades, conhecimento, experiência e maturidade, que estatisticamente as pessoas com mais idade acabam tendo mais. Então, galera, isso é um mito, ok? Tudo depende muito mais do que a pessoa tem para oferecer e o mercado definitivamente não liga muito para essa questão de idade, beleza? Quinto mito: o mercado de programadores é uma bolha. E pessoal, para fechar com chave de ouro, esse item aí é muito polêmico, tá? Mas eu ouço todos os dias muita gente falando que o mercado de programadores é uma bolha, que tem gente demais se formando, o mercado tá cheio de programadores que não conseguem emprego, que tem programador que estudou por anos se sujeitando a ganhar salário mínimo. Então, será que isso é um mito mesmo? Bom, galera, a gente nem precisa ir atrás de dados estatísticos para entender como isso não faz sentido, né? Vamos raciocinar só um pouquinho. Primeiro, antes de qualquer coisa, em relação à credibilidade dessa informação, 90% das vezes que eu ouvi ou li isso daí, né, esse tipo de informação, era de pessoas ou que não programavam ou que começaram a programar e desistiram por achar muito difícil. Então é totalmente compreensível que essas mesmas pessoas, né, conscientemente ou inconscientemente, meio que acabam desejando que isso seja verdade, né? Infelizmente. Agora, se a gente para pensar um pouco sobre o crescimento da tecnologia, a gente consegue ter uma noção clara de que a tecnologia cresce numa velocidade muito maior que a quantidade de profissionais de tecnologia qualificados. Mesmo que as pessoas optem por ingressar em cursos formais, universidades, todo mundo sabe que a grande maioria das faculdades lutam muito para conseguir manter uma grade curricular atualizada e geralmente não conseguem. Por quê? Porque quando a pessoa se forma, 1 milhão de linguagens e frameworks novos já surgiram. E isso acontece também com qualquer outro curso. Tá? Isso acaba freando muito o ritmo de qualificação de novos profissionais e aumentando cada vez mais o gap entre as duas curvas de crescimento. Além disso, existem vários outros motivos que levam, né, essa escassez de pessoas qualificadas. Primeiro porque, como eu já disse em outros vídeos meus aqui no Café com o Rafa, né, programação não é para todo mundo, nem todo mundo tem perfil para ser programador, porque programar não é uma coisa trivial, né, para uma grande maioria não é uma coisa fácil. E por isso a gente tem estatísticas hoje, né, de um índice de evasão de cursos de tecnologia que são preocupantes.
Tá fazendo uma média, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a gente está falando de um percentual entre 50% e 60% de evasão de cursos de tecnologia. Isso é maior do que a evasão da maioria dos cursos de humanas e biológicas. Tá? Muita gente desiste, ou seja, já não tem gente suficiente e com esse índice de evasão, de abandono dos cursos, aí realmente o cenário se agrava muito. E do outro lado da história, a gente tem alguns fatos que são incontestáveis. Primeiro, que o mercado como um todo, em todas as profissões, depende da tecnologia. Tudo gira em torno dela, né? A tendência é tudo sempre usar mais tecnologia. Então esse desenvolvimento é algo que nunca vai reduzir. Nunca mesmo, né? Não tem como. A tecnologia é o que faz o dinheiro girar, é o que dá lucro, é o que, enfim, reduz custos, né? E é exatamente por isso que o mercado de programação não é uma bolha. Porque para ser uma bolha, a gente teria que ter uma condição de estouro. E para estourar, você precisaria de uma redução no desenvolvimento tecnológico no mundo, né, como um todo, que não vai acontecer nem em sonho, né? Ou precisaria de um aumento drástico nos números de mão de obra qualificada, né, a ponto de surgirem mais pessoas qualificadas do que uma quantidade de trabalho, o que também é praticamente impossível de acontecer. Só quem está no mercado trabalhando ativamente sabe como as empresas são sedentas por crescimento, por inovação, né? É uma corrida que cada dia que passa aparecem novos competidores, um tentando passar o outro, é uma loucura. Então, se a gente parar um minutinho para pensar sobre isso, não precisa de muito para chegar à conclusão que essa história de bolha é um mito. E é isso, galera, esses são 5 dos mitos que eu mais ouço hoje em dia por aí, tá? Seja nas redes sociais ou em fóruns de discussão, enfim. Então, muito cuidado para não cair nessas histórias aí, hein? E você, já ouviu alguma outra história sobre o mercado de programação que pareceu meio sem sentido, meio sem pé nem cabeça? Coloca aí nos comentários pra gente discutir. E é isso aí, pessoal. Aqui no Café com Rafa, eu sempre trago alguns temas bem bacanas sobre o mercado de programação. Às vezes um tema mais polêmico, às vezes mais técnico, outras vezes um assunto mais motivacional. Mas a gente tá sempre aqui pensando bastante e tentando entender como as coisas funcionam para que você que tá aí, né, participando do nosso café, sempre tenha excelentes insights para facilitar a sua vida na jornada da programação. E se você quer fazer parte disso, se você quer receber em primeira mão essas discussões, não esquece de se inscrever aqui no nosso café e, claro, ligar as notificações. Eu tenho certeza que se você está tentando entrar no mercado de programação ou gosta do assunto, né, aqui você vai encontrar sempre conteúdo que vai agregar muito na tua vida profissional. Beleza? E se você curtiu esse vídeo, claro, não esquece de clicar no joinha aí embaixo, né? Você não tem ideia de como isso é importante para mim, para as pessoas em geral, porque com a sua curtida, muito mais gente vai poder se beneficiar desses nossos papos e a gente consegue criar uma comunidade mais bem informada e mais sólida, ok? Então é isso, valeu demais por você ter ficado comigo até aqui, até semana que vem. Fui!